Olá, meus amigos, nossas saudações cordiais. Estamos aqui de retorno para o canal Lições de Amor, no estudo das obras de Amélia Rodrigues Espírito, e começamos pela obra Primícias do Reino, psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos analisando capítulo a capítulo. Estamos agora no capítulo 9, A Mulher da Samaria. Como habitualmente fazemos, Amélia Rodrigues coloca na primeira página de cada capítulo as referências do texto evangélico a fim de sermos fiéis àquele que é o assunto, a temática do capítulo a ser lido. E então nós lemos. O capítulo de hoje, ele tem um trecho bastante longo do evangelho, então nós decidimos fazer algo um pouco diferente. Nós vamos lendo os trechos do evangelho e vamos comentando. E depois passamos para os comentários gerais da obra. Combinado? Então, antes de falar do texto, nós vamos falar um pouco a respeito dos samaritanos, dos fariseus, dessa dissensão e das suas origens. Na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, há uma seção intitulada Notícias Históricas, pelo menos na tradução de Herculano Pires. E aí nesse texto muito bem escrito por Kardec, ele vai definir que os samaritanos, eles nasceram no mesmo berço dos judeus e faz parte de uma das tribos de Israel. Após a cisma das 10 tribos, a Samaria tornou-se a capital do reino dissidente de Israel. E devemos nos lembrar que o rei Herodes, a fim de cultuar o César Augusto, chamou aquela cidade de Augusta, em grego Sebaste, e a embelezou com suntuosos monumentos. Mas na época que Jesus lá esteve e que confabulou com a mulher samaritana, ela já passava por um declínio. O antagonismo entre os samaritanos e os judeus ortodoxos não passava de uma divergência de convicções religiosas. Acredite se quiser. Nenhuma similitude com a nossa conjuntura atual, em que nós temos divergências religiosas e rompemos com as pessoas. Porém, as crenças deles tiveram as mesmas origens. Kardec vai dizer que os samaritanos eram os protestantes da nossa época. Observavam a lei de Moisés, muitas vezes com mais rigor do que os próprios judeus ortodoxos, mas mantinham esse distanciamento. Embora Jesus tenha enaltecido os samaritanos em diversas vezes, principalmente quando vai falar de misericórdia e narra a parábola do bom samaritano. Então agora nós vamos começar a ler o capítulo 4 de João, versículos 1 a 42, que é o trecho completo. Jesus entre os samaritanos. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, deixou a Judeia e retornou à Galileia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. É interessante porque Amélia Rodrigues vai falar de um detalhe que não está no texto evangélico e que é muito importante para as nossas considerações. Primeiro, Jesus escolhe um local que é a fonte que Jacó deu a José, indicando ali a ancestralidade daquele lugar e daquele povo que vinha de uma das tribos de Israel. Portanto, mostrando que aquele povo fazia parte dos eleitos de Deus, assim como os judeus ortodoxos. E aí Amélia Rodrigues vai dizer que Sicar ficava posicionada num desfiladeiro de mais de 600 metros de altura e que Jesus abandonara a estrada real para galgar as montanhas. Portanto, ele estava fazendo isso com um propósito muito especial. Não fazia simplesmente parte do seu caminho, mas ele queria esse encontro com a mulher samaritana. É interessante porque os judeus ortodoxos, em geral, evitavam este caminho e Jesus faz questão de por ali passar. Essa é uma importante mensagem. Veja que
O Cristo nada disse. Uma ação sua nos deixa uma imperiosa mensagem. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: Dá-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: Como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. E aqui é interessante, porque a mulher fica um pouco desconcertada de ir pegar água no poço, vai dizer Amélia Rodrigues, e Jesus está lá, fitando-a. E ela quer terminar logo o trabalho dela para retornar ao seu lar, com o objetivo de não procurar confusão e de respeitar as tradições locais de que um judeu não poderia falar com uma samaritana. E Jesus quebra a regra. E vai dizer Amélia Rodrigues: Como ousa aquele estrangeiro dirigir-lhe a palavra? Ignorar essa regra dos deveres sociais. E ela retruca com proposital ironia na voz, como quem extravasa a própria amargura. Como sendo tu judeu, me pedes a beber de mim, que sou mulher samaritana? E aí Jesus lhe responde: Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria a água viva. E ela lhe diz: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tira essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? E Jesus lhe responde: Aquele que bebe desta água terá sede novamente. Mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. E é interessante porque Jesus aqui faz um link psicológico com os profetas da antiguidade. Com todo o respeito aos patriarcas das tribos de Israel, mas Jesus era capaz dessa segunda revelação de dar uma água que satisfazia a sede angustiosa de todos os dramas aflitivos e emocionais das criaturas, porque ele falava para espíritos. Jacó era qual um pai que abarcava a humanidade toda nos seus braços ternurosos, dando carinho, a compreensão e o amor. E Jesus agora vinha falar para seres espirituais, convidar a todos nós para a nossa reforma íntima, dando-nos uma água viva que aplaca a nossa sede, verdadeira e eternamente. Pois a água que eu lhe der, tornar-se-á nele fonte de água, jorrando para a vida eterna. E Amélia Rodrigues vai dizer: não seria aquela única vez que Jesus causava escândalos e fazia rupturas, no bom sentido, com o objetivo de proporcionar a conciliação. E então a mulher angustiada abre o seu coração e lhe diz: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la. Ela tinha sede de afeto, só não sabia como expressar e onde encontrar uma forma de satisfazer-se plenamente. Jesus, analisando e perquirindo o psiquismo daquela mulher, então lhe diz: Vai chamar teu marido e volta aqui. E ela respondeu: Eu não tenho marido. Jesus lhe disse: Falaste bem, não tenho marido, pois tiveste 5, e o que tens não és teu marido. Nisso falaste a verdade. E aqui a Bíblia de Jerusalém faz um comentário dizendo que, na verdade, Jesus faz um jogo de palavras, porque marido também era uma palavra comum para designar os falsos deuses. E aqui a gente tem a instituição da conversão da Samaria. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nessa montanha, mas vós dizeis: é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. E Jesus lhe disse: Acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha,
nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. E aqui, a mulher da Samaria, envergonhada por conta dos seus muitos pecados, tendo ali diante de si o Messias, o Salvador, falando-lhe sobre adoração verdadeira no altar íntimo do seu coração, algo receosa e ferida, responde: eu sei que o Messias que se chama Cristo vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ao que Jesus lhe responde: sou eu, mulher, que falo contigo. E aí aquela mulher sai e volta para a cidade a proclamar a conversa que teve com Jesus. E ele se demora ainda 2 dias ali na Samaria. E vai dizer a Bíblia de Jerusalém: muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa da palavra da mulher que dava testemunho. Ele me disse tudo o que fiz. Por isso os samaritanos vieram até ele, pedindo-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Bem mais numerosos foram os que creram por causa da palavra dele. E diziam à mulher: já não é por causa dos teus dizeres que cremos, nós próprios o ouvimos e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. E vai dizer Amélia Rodrigues: a luz vem do alto e alarga-se pela planície, e rompe a paz nos corações. Onde um homem se levanta para a vida, o Pai é adorado. Deus já não pertence a um povo, a uma casta. É imanente em tudo e todos e transcendente. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Aquela, portanto, era a mensagem de redenção, conciliação e de fraternidade universal, unindo povos, rompendo barreiras, uma mensagem que se conservou para sempre até os nossos dias, graças a uma mulher samaritana. É isso, meus amigos. Até a próxima, se Jesus permitir.